Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Saneamento Básico e Recursos Hídricos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os padrões de potabilidade de água. Eu sou a Luísa Cachini, sou engenheira ambiental e sanitarista e trabalho aí há um bom tempo na área de regulação e fiscalização de saneamento básico. Bom, então para a gente começar a falar sobre o padrão de potabilidade, é importante a gente entender, né, que hoje a responsabilidade por emitir esse padrão de potabilidade a nível nacional é do Ministério da Saúde. E atualmente a gente tem vigente a portaria número 888 de 2021, que institui esse padrão de potabilidade a nível nacional. E o que é o padrão de potabilidade, né? É o conjunto de características de qualquer água destinada ao consumo humano que precisa ter para ser considerada segura, seja ela proveniente de soluções de abastecimento de água públicas, de soluções alternativas, coletivas de abastecimento de água ou então de caminhão-pipa. E para a gente entrar, né, mais a fundo sobre o padrão de potabilidade, primeiro é importante a gente entender dois grandes conceitos que são trazidos aí pela portaria. O primeiro é o conceito de controle da qualidade da água. O controle, ele é o conjunto de atividades que vai ser exercida regularmente pelo responsável do sistema de abastecimento de água, que vai ser destinado a verificar se a água fornecida à população ela é potável e ela vai ser segura, né, até a distribuição, até chegar no consumo no seu usuário, né? Então, é o objetivo também de verificar, de assegurar a manutenção da condição de potabilidade. E o controle, e a vigilância da qualidade da água, ela vai estar relacionada com as ações adotadas regularmente pela autoridade de saúde pública do município para verificar o atendimento ao padrão e avaliar se a água consumida pela população ela apresenta ou não risco à saúde. E aí a gente vai ser essa vigilância, né? Ela vai ser exercida pela autoridade em saúde do município por meio dos laboratórios de saúde pública. A portaria também ela traz uma série de responsabilidades, né, para todos os entes federados e também para os responsáveis pela prestação de serviço. Então, a portaria traz uma série de responsabilidades, e aqui a gente está elencando as principais, mas eu sugiro que você dê uma olhadinha na própria portaria, no texto da portaria, que vai ter mais responsabilidades para cada um desses entes. Então, começando pela União, né, através da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, um dos grandes objetivos da União, então, é implementar o Vigiágua. O Vigiágua é o Programa Nacional de Qualidade da Água para Consumo Humano, e também gerenciar o Ciságua, que é o Sistema de Informações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Além disso, né, cabe à União estabelecer diretrizes nacionais de vigilância da qualidade da água, que no caso, né, é traduzida hoje pela portaria número 888 de 2021. Já os estados, né, por meio das secretarias de saúde dos estados ou então do Distrito Federal, têm como responsabilidade supervisionar as ações de vigilância da qualidade da água, sempre em articulação com os responsáveis pela operação dos sistemas e também pelas secretarias de saúde dos municípios. Os estados também podem elaborar diretrizes complementares à vigilância da qualidade da água nacional. Então, pode ser adotado, né, parâmetros um pouco mais restritivos no âmbito estadual. E no caso aqui, a gente tem um exemplo aqui em Santa Catarina, né, onde a vigilância estadual ela instituiu portarias, né, mais restritivas para alguns parâmetros. Inclusive, para o caso de agrotóxicos, né, ela instituiu um rol de parâmetros muito maiores de agrotóxico para poder ser monitorado pelos prestadores de serviço. Então, caso isso também tenha no seu estado, é importante verificar se existe alguma condição mais restritiva do que o padrão nacional. E também os estados, né, eles também são responsáveis por encaminhar aos responsáveis pelo sistema de abastecimento de água e as suas respectivas entidades reguladoras infranacionais todas as informações referentes aos eventos de saúde pública relacionadas à qualidade da água. Já os municípios, né, por meio das secretarias de saúde dos municípios ou do Distrito Federal, têm o objetivo de exercer a vigilância da qualidade da água em articulação com o responsável pela prestação de serviço. Também tem o objetivo de elaborar as diretrizes complementares, aquelas instituídas nacionalmente e estadual, né, de forma estadual, quando necessário. Então, os municípios também podem adotar
de acordo com as especificidades locais, parâmetros mais restritivos do que o padrão nacional e estadual, e deve manter, né, os municípios devem manter atualizado no CISAGO, que é o Sistema de Informações, todos os dados de cadastro, os dados de controle e os dados de vigilância das formas de abastecimento de água no município. Já os responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água e soluções alternativas coletivas têm como função, então, exercer o controle, né, da qualidade da água e o monitoramento da qualidade da água, conforme o plano de amostragem, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o plano de amostragem mais adiante. Registrar no CISÁGUA, no Sistema de Informações, todos os dados de cadastro e os dados de controle, e comunicar aos órgãos competentes qualquer alteração da qualidade da água dos mananciais que estiver em desacordo com o enquadramento ou então que revelem algum tipo de risco à saúde. Bom, entrando nas responsabilidades, então, dos prestadores de serviço, a gente tem, né, o plano de amostragem, que é um documento importante que a portaria traz, que está relacionado com toda a definição, né, dos pontos de coleta que vão ser monitorados, qual que é o número de pontos que são necessários para aquele sistema de abastecimento de água serem monitorados, a frequência dessas coletas, quais são os parâmetros que precisam ser monitorados. Então, é um documento que vai definir toda a estratégia de amostragem daquele sistema de abastecimento de água. Então, ele precisa ser elaborado realmente por sistema, né? E aí, a frequência, o número e o ponto de coletas, ele vai ser relacionado conforme a faixa populacional do município. E esse plano, ele precisa ser submetido à Autoridade Municipal de Saúde Pública anualmente, né? Ele precisa ser aprovado anualmente pela Autoridade Municipal de Saúde. E aí, nesse plano de amostragem, é importante ter uma distribuição uniforme das coletas ao longo do período de um ano e ter representatividade de ponto de coleta na distribuição. Então, é preciso também abranger aí toda a parte de reservatórios e rede de distribuição, né, para combinar aí critérios de abrangência espacial e pontos estratégicos. Então, é importante abranger todo o sistema de abastecimento de água e em pontos, né, que a gente tenha maior circulação de pessoas, ou em pontos que sejam mais sensíveis, ou em locais de ponta de rede, para a gente poder verificar realmente como que está a condição da água sendo distribuída para o consumo humano. E aí, nesse plano de amostragem, também a portaria traz que deve ser contemplado não só a água tratada, mas também semestralmente, né, uma coleta de água bruta no ponto de captação, para ter uma visão, para ter uma gestão preventiva de riscos, né? Então, a ideia da portaria com essa coleta no manancial é a gente conseguir monitorar esse manancial e se tiver qualquer característica que altere ao longo desse monitoramento, já seja uma forma de a gente começar a pensar, né, numa melhoria no tratamento da água ou até um possível novo ponto de captação. E aí, minimamente, deve-se monitorar a demanda bioquímica de oxigênio, que é a DBO, o oxigênio dissolvido, turbidez, nutrientes, alguns agrotóxicos e também cianobactérias. Então, aqui do lado, a gente tem um exemplo, né, de como que é a cara de um plano de amostragem, onde a gente tem aqui os dados sobre o sistema, né, com a população atendida, o tipo de manancial, como é que funciona a estação de tratamento de água, e toda a parte aqui de monitoramento, né, então, como é que é a frequência do monitoramento das cianobactérias, qual vai ser o número mínimo de amostras para análises físico-químicas. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver, né, que a cor aparente, ela precisa ser amostrada nesse sistema específico, na saída do tratamento a cada 2 horas, e no sistema de distribuição vai ser necessário fazer 44 amostras em um mês. A gente tem também aqui, né, a parte de análise microbiológica também, né, com a presença com a coleta para fazer análise de coliformes. Então, na saída do tratamento, para esse abastecimento de água, a gente vai precisar ter 2 amostras semanal, e no sistema de distribuição, 139 amostras no mês. Então, esse é o documento que vai definir como que vai se dar todo o controle do prestador de serviço. E aí, a portaria também traz, né, algumas exigências que são aplicáveis ao sistema de abastecimento de água, como, por exemplo, né, sempre o sistema precisa ter um técnico responsável habilitado, né, com anotação de responsabilidade técnica, que seja realmente o responsável por todo o sistema de abastecimento de água e o tratamento, principalmente da água, né? Outro requisito
que a água ela deve passar por um processo de desinfecção para manutenção dos níveis mínimos no sistema de distribuição. Então, toda água para consumo humano ela precisa passar pela desinfecção, que é a inativação, né, de micro-organismos através da adição normalmente de cloro, né? Então a gente precisa, além de manter o cloro na saída da estação, a gente precisa mantê-lo também até chegar no usuário, e aí por isso que a portaria ela determina, né, um mínimo de 0,2 miligramas por litro de cloro residual livre, chegando no máximo até 5 na rede de distribuição. Outro requisito é que as águas provenientes dos mananciais superficiais elas precisam ser submetidas a um processo de filtração. Então, qualquer água superficial vai precisar ter a filtração e também a desinfecção, né? Que a desinfecção é obrigatória para todos os tipos de água, né, todos os tipos de mananciais. Outro requisito é que a gente não pode ter outra fonte de abastecimento de água na instalação predial se ela estiver ligada no sistema público, né? Então, qualquer água que eu tiver aí, seja oriunda normalmente de poços ou então de mananciais superficiais que as pessoas acabam pegando diretamente, né? Sem passar por um tratamento, a partir do momento que eu utilizo o sistema público, eu preciso desativar essas outras fontes de abastecimento de água. E, obviamente, né, o requisito aí, uma exigência da portaria é atender aos padrões de potabilidade e controle da qualidade da água. E aí a portaria traz diversos anexos, onde eu vou ter esse padrão que precisa ser mantido e também qual que é a frequência que eu vou precisar fazer as coletas, né, monitorar cada um deles. Então, o anexo 1 vai trazer o padrão microbiológico, o anexo 2, o padrão de turbidez, o anexo 9 é o padrão relacionado às substâncias químicas, né, orgânicas, inorgânicas, agrotóxicos e produtos subprodutos da desinfecção. O anexo 10 vai trazer a parte das cianotoxinas e o anexo 11 o padrão organoléptico. Então, a gente vai conversar sobre cada um desses anexos rapidamente. Começando pelo anexo 1, então, que fala do padrão bacteriológico na saída do tratamento e na distribuição. Então, esse é o anexo 1, né, onde a gente pode ver aqui que a gente vai ter requisitos na saída do tratamento e no sistema de distribuição, e qual que é o valor máximo permitido para eu encontrar dentro dessa amostra de água, né? Então, no caso de coliformes e Escherichia coli, a gente precisa identificar a ausência desses micro-organismos, né, no sistema de abastecimento de água. Porém, para o caso de coliformes, a depender aqui do número de habitantes, é admitido, né, até 5% das amostras com a presença de coliformes. E aí, sempre que eu tiver essa presença, eu vou precisar fazer uma recoleta para verificar se realmente esse coliformes ele foi, depois de eu instaurar um plano de ação, se ele realmente foi encontrada a sua ausência, né? Então, é importante refazer a coleta nos casos positivos. No anexo 2, a gente tem, então, o padrão de turbidez da água, né? De acordo, esse padrão ele vai estar relacionado na saída do tratamento com o tipo de tratamento empregado, né? Variando aí de 0,1 até 1 unidade de turbidez. Então, né, quando eu tiver, por exemplo, a filtração rápida, eu vou precisar ter o valor máximo permitido de 0,1 unidade de turbidez em 95% das amostras e 1 unidade de turbidez no restante das amostras, sendo que eu vou precisar fazer uma coleta a cada 12 horas. Se eu tiver, por exemplo, filtração lenta, eu vou precisar, então, ter um valor máximo permitido de até 1 unidade em 95% das amostras ou 2 unidades no restante das amostras, sendo que a frequência de coleta ela precisa ser diária. Então, de acordo com o tratamento, eu vou ter um valor máximo permitido e uma frequência de análises, né? E lembrando que no sistema de distribuição, né, aqui a gente está tendo o padrão da saída no tratamento, né? No caso, pós-desinfecção ou pós-filtração. Agora, no sistema de distribuição, o limite, né, de turbidez é até 5 unidades de turbidez. O anexo 9, então, traz diversas tabelas, né, relacionadas, então, ao padrão de potabilidade para substâncias químicas inorgânicas, que representam risco à saúde. Então, as inorgânicas estão aqui nessa parte de cima, onde a gente tem, né, questões como parâmetros como arsênio,
bário, chumbo, cobre, cromo, fluoreto, enfim, onde a gente vai ter aqui nessa tabela todo o valor máximo permitido encontrado na água. E aqui embaixo a gente tem a tabela das substâncias orgânicas, que representam risco à saúde, com os seus valores máximos permitidos também. Temos também, né, o padrão de potabilidade relacionados ao agrotóxicos, né, que podem representar risco à saúde. E aí a gente tem aí mais de 40 parâmetros que precisam ser avaliados na água, né, onde a gente tem também aqui quais são os valores máximos permitidos para encontrar nessa água. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, o monitoramento do 2,4-D, o monitoramento do glifosato, onde a gente tem aqui os valores máximos permitidos. E também no anexo 9, a gente tem o padrão de potabilidade para os subprodutos da desinfecção que representam risco à saúde, que são aqueles subprodutos que podem ser gerados a partir da adição de um agente desinfetante na água. Como, por exemplo, né, a gente tem aqui os ácidos aloacéticos, o trialometano também, e sempre a referência aqui de qual que é o valor máximo permitido de ser encontrado na água. Passando adiante, a gente tem, então, o anexo 10, relacionado ao padrão de cianotoxinas, né? Então, a gente vai precisar fazer análise de cianotoxina sempre que a contagem de cianobactéria for maior que 20 mil células por mililitro, né? E aí é preciso, então, analisar as trindroespermopsinas, as microcistinas e as saxistoxinas. E, por fim, a gente tem o anexo 11, que é o padrão organoléptico, né? Que são aqueles parâmetros que eles provocam estímulos sensoriais que afetam a aceitação da água para o consumo humano, mas que eles não implicam necessariamente um risco à saúde. E aqui a gente tem, né, desde alumínio, cor aparente, ferro, manganês, que foram parâmetros que a gente já conversou, sulfatos, turbidez, enfim, com o parâmetro, o valor máximo permitido. E aí, finalizando essa aula, a gente tem também a frequência de amostragem que deve ser realizada. Só um minutinho. A frequência de análises que deve ser realizada. Então, o anexo 2 traz o monitoramento das cianobactérias nos mananciais superficiais de acordo com a contagem de células. Então, como que funciona? Eu vou precisar analisar mensalmente a clorofila A no ponto de captação, que vai ser um indicador de potencial aumento da contagem de cianobactérias. Se essa clorofila A ela for maior do que 10 microgramas por litro, eu vou precisar fazer uma nova coleta de fitoplâncton, que o fitoplâncton ele é utilizado como indicador da presença de cianobactérias. E aí, se nesse fitoplâncton eu tiver uma concentração maior do que 10% de cianobactérias, eu vou precisar, então, fazer o monitoramento semanal das cianobactérias no ponto de captação. Caso contrário, esse monitoramento das cianobactérias ele pode ser feito a cada trimestre. No anexo 13, então, eu vou ter o número mínimo de amostras e a frequência do controle da qualidade das análises físicas e químicas, né, em função do ponto de amostragem da população abastecida do manancial. Então, por exemplo, aqui, né, se a gente for analisar o parâmetro de turbidez, se for um manancial superficial, eu vou precisar fazer uma amostra a cada 12 horas na saída do tratamento, ou então eu vou ter que fazer uma análise conforme aqui o artigo 42 no sistema de distribuição. E aí aqui a gente tem, né, todos os outros parâmetros físicos e químicos conforme o tipo de manancial, a população e a saída do tratamento. E por fim, no anexo 14, a gente vai ter o número mínimo de amostras para fins de análises bacteriológicas em função também da população. Então, né, a questão de coliformes totais, eu vou ter que avaliar 2 amostras semanais na saída do tratamento, e no sistema de distribuição isso vai ser de acordo com a população atendida, né? Então, por exemplo, se eu tiver no município aí entre 5 a 10 mil habitantes, eu vou precisar fazer 10 amostras de coliformes no sistema de distribuição. E com isso a gente finaliza, né, a nossa aula sobre o padrão de potabilidade. Eu indico que todos leiam a própria portaria, né, que ela é importante, porque tem alguns outros detalhes que são importantes para garantir esse controle e essa vigilância. E a gente se encontra, então, numa próxima aula. Muito obrigada pela atenção.